Shalom, pessoal! Boa tarde para vocês no Brasil. Aqui em Israel já são as 11 da noite e a gente tem um convidado super especial, o André. Eu já vou apresentar ele. Eu queria começar agradecendo a todos. Desculpa, pessoal. Normal, a gente está no meio de uma guerra, é normal. Não, meu celular aqui fazendo bagunça. Então, eu queria agradecer a todos vocês, primeiramente, por todas as orações, por todas as mensagens que vocês têm mandado e por toda a preocupação. Eu queria começar dizendo, eu estou aqui em Jerusalém e eu estou muito bem, obrigada. O assunto que a gente vai conversar hoje, ele é um assunto bem complexo e por isso não dá para resumir ele em um post de Instagram em 2 linhas e por isso eu queria chamar alguém que realmente entende do assunto para conversar e explicar. E esse é o André Leicht. Ele é professor de Ciências Políticas e eu acho melhor tu se apresentar. Eu sou André Leicht, obrigado, Aline, mais uma vez pelo convite, saudades de Jerusalém e de Israel em geral. Eu sou brasileiro, também naturalizado israelense, estudei em Israel, morei 10 anos aí, estudei diplomacia, governo e estratégia, seria ciências políticas com relações internacionais. Eu fui oficial da inteligência da Força Aérea por 2 anos, entre 2011 e 2013. Passei por um conflito parecido com esse, a Mudanan, margem protetora, alguma coisa assim, em 2012. E fiz mestrado também em contra-terrorismo e segurança nacional, com especialização no conflito palestino-israelense. Desde 2015 moro no Brasil, sou diretor executivo de uma ONG sem fins lucrativos que chama Stand With Us, que faz parte da Stand With Us Internacional, que chama Stand With Us Brasil, que é uma instituição que ela se especializa em educar as pessoas sobre Israel, sobre o Oriente Médio em geral, mas com foco em Israel, para tentar fazer com que as pessoas entendam mais sobre os conflitos na região, as diferenças, as similaridades, e diminuir, assim, o ódio exacerbado que as pessoas têm em relação a Israel. Isso não quer dizer que não pode criticar o país, pode e deve, mas que existe um limite entre a crítica legítima e o ódio a um país, a uma nação inteira e o desejo que ela termine. Isso leva ao antissemitismo. Nós entendemos que o ódio a Israel faz parte do antissemitismo contemporâneo. Então, hoje em dia, politicamente não correto falar que não gosta de judeus, mas as pessoas não falam isso, mas falam não gosto de Israel, o único Estado judeu do mundo, né? Então, existe todo um foco educacional para mostrar, para divulgar e para ensinar as pessoas no Brasil a respeito disso. E eu faço hoje em dia doutorado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade de Córdoba, na Espanha, moro em São Paulo. E agora, durante esse conflito, a gente está aqui em 24 horas por dia, basicamente tentando ajudar as pessoas aqui no Brasil a entenderem mais sobre esse assunto. Porque realmente é um assunto extremamente complexo e o que as pessoas escreveram nos últimos dias, na realidade, Aline, eu olho as notícias e eu não entendo. Parte das notícias parece que estão em guerra, parte das notícias parece que não está acontecendo nada. As pessoas falam para todos os lados. É muito difícil também achar alguém que fale do conflito palestino-israelense de uma maneira neutra, ou pelo menos de uma maneira relativamente imparcial. Sempre as pessoas têm uma política. Pode ser motivada por antissemitismo, pode ser motivada também por amor a Israel, por ódio a Israel. Tem de tudo, mas por isso a gente quer aqui explicar um pouco sobre as origens do conflito. Obviamente, a gente vai chegar também o que está acontecendo nas últimas 48 horas, e eu sei que tu pode passar horas aqui falando, mas de uma maneira muito resumida, para quem está chegando e não é familiar com o assunto do conflito, qual é a origem do conflito, na realidade, o conflito Palestina e Israel? A origem, se a gente for voltar a 130 anos atrás, mais ou menos, a gente tem uma região onde existe um Império Otomano, que dominou a região por 500 anos. Essa região do Levante foi conquistada por exércitos árabes há 1000 anos atrás, com a expansão do Islã e os árabes que são provenientes da Península Arábica. Então, se a gente voltar a 1500, a 1700 anos atrás, essa região
eram povos nômades e pagãos, existiam também judeus e outras religiões, mas isso foi passando de mãos em mãos. A gente está falando do velho, velho mundo, né? O velho mundo da Europa, esse é o velho, velho mundo, mais antigo ainda que a Europa, e os judeus foram dispersos ao redor do mundo por 2000 anos. Né? 2000 anos atrás, os judeus foram expulsos do seu lar nacional, né, Israel, isso que a história conta para nós, e foram conquistados e dominados e eventualmente perseguidos e mortos por diversos impérios, tanto árabes como outros, e os judeus foram morar em diversas regiões do mundo, inclusive em países árabes islâmicos, em regiões árabes islâmicas, antes de existirem os estados nacionais árabes, que isso é um fenômeno relativamente novo, perto desses 2000 anos de história, né? Os estados começaram, como nós conhecemos, após a Revolução Francesa, no século XIX, no século XVIII, e essa região, a região da Palestina, seria a região da Síria-Palestina, que é o nome que os romanos deram para a região há 2000 anos atrás, era a região praticamente muito esquecida dentro do Império Otomano, porque era uma região árida, metade deserto, era longe de Istambul, e moravam árabes lá, né? Moravam um pouco de judeus também, nas principais cidades, Jerusalém, da época, né? Estamos falando de 1850, 1870, mas existia aí, a gente poderia, algumas estatísticas, né? Jerusalém, em 1860, tinha em torno de 10 mil moradores na Cidade Velha, primeiro bairro fora das muralhas de Jerusalém, Montefiore, construído por um empresário judeu para tentar trazer as pessoas para fora da Cidade Velha, estava muito populosa, não existia absolutamente nada ao redor, e a maior parte da população, ou seja, a etnia que mais tinha gente era o povo judeu, eles compunham 60% da cidade, depois haviam cristãos, e depois haviam cristãos e muçulmanos também, nos outros 40%. O que, na verdade, leva a gente a entender que existia uma população judaica que vivia há gerações nas cidades sagradas, nas cidades dos 4 elementos, né? Jerusalém de fogo, Sfat do ar, e Tiberíades da água e Hebron da terra, onde estão enterrados as matriarcas e os patriarcas. E, obviamente, que a perseguição dos judeus da Europa e, eventualmente, perseguições de judeus em outras regiões do mundo, inclusive no mundo islâmico, estamos falando aí 80 anos, 100 anos antes da criação de Israel, também levaram os judeus a imigrarem para a região. Rishon LeZion, perto de Tel Aviv, é de 1876, bem antes do movimento sionista político ser criado por Theodor Herzl, em 1897. Então, existia árabes, existiam judeus, eles viviam na região, existia um pouco de convívio amistoso entre os dois, não era um convívio sem violência, existia de tempos em tempos perseguições aos judeus. Os judeus que viviam na Argélia, na Líbia, no Marrocos, enfrentaram durante a Idade Moderna, entre 1500 e 1900, diversas perseguições, diversos pogroms, né, assassinatos e, eventualmente, até expulsões. E, com a criação do movimento sionista na Europa, no final do século XIX, os judeus buscavam criar um lar nacional para tentar não só ter a sua autodeterminação e poder viver como desejam, sem precisar se assimilar e poder viver num país seu, mas também fugindo de antissemitismo e perseguições como aconteceram na França, com o caso Dreyfus, que era o capitão, né, do exército francês, que foi injustamente condenado por traição, por ser espião da Alemanha, uma acusação falsa. E ele foi usado como bode expiatório porque ele era judeu, uma vez que, sendo judeu, as pessoas podiam duvidar da sua lealdade à França. Isso mostra também o caráter judaico forte, né? Você pode ser francês judeu, mas você pertence também à nação judaica. E isso levou a diversas pessoas, depois a se reunirem, criarem um movimento sionista, imigrarem para a região da Palestina, ainda sob o Império Otomano, comprarem territórios, comprarem terras de latifundiários árabes que nem moravam muito na região e fundarem cidades em um território que muito dele estava vazio. Não quer dizer que ele estava inteiramente vazio, existiam árabes vivendo aí, mas muito vazio, né? Tel Aviv é de 1912, vários kibbutzim, as comunidades agrícolas, são de 1910, 1908, estamos falando vários anos antes
até mesmo da Primeira Guerra Mundial. Depois que acaba a Primeira Guerra Mundial e os otomanos perdem a guerra, o território vai para a mão dos ingleses. E os ingleses, um pouco antes da guerra terminar, fazem a promessa aos judeus, com a Declaração Balfour, que era o ministro das Relações Exteriores da época da Inglaterra, eles fazem a declaração que eles são simpáticos à ideia dos judeus terem um lar nacional nessa região. Os ingleses sabiam que eles iam acabar recebendo o mandato dos países que venceram a Primeira Guerra Mundial, e, obviamente, essa declaração é a primeira declaração internacional de uma potência mundial, que era a Inglaterra, o principal país da época, a principal economia da época, a Inglaterra, que declara apoio ao movimento sionista poder criar um lar nacional judaico na região, não tinha definição ainda de fronteiras, nem nada disso, né? E isso começa a incomodar os árabes que moram na região, pois eles veem sinais de nacionalismos árabes em outros lugares, e o nacionalismo árabe nessa região especificamente ele estava mais atrasado. E os judeus querendo criar um lar nacional judaico nessa região não agradava o nacionalismo árabe, apesar dos judeus quererem conviver em paz com os árabes na região. Então começa a ter ataques de árabes contra judeus, revides de judeus contra árabes, boicotes de produtos judaicos na região, e isso acaba chegando ao ápice. Eu vou pular um pouco da história, senão a gente vai ficar aqui 7 horas, chega ao ápice de realmente massacres, expulsões de judeus de Hebron em 29, revoltas árabes na década de 30, e o problema é que aí sobe Hitler ao poder na Alemanha em 33, em 37, em 36 começa uma revolta árabe contra os ingleses. Os árabes importam um pouco, né, parte dos líderes árabes, não só na região, em outros lugares, importam um pouco da narrativa nazista que existia na época na Europa contra os judeus. Então, os árabes importam essa narrativa, que é implementada também no sistema escolar. Então, o antissemitismo que existia na época no mundo árabe, e até hoje, em alguns lugares, isso tem diminuído muito, mas tem um cunho de nazismo, no sentido de ódio aos judeus. Eu estou querendo dizer no sentido não racial contra negros e outros, mas no sentido judaico do nazismo, de acreditar que os judeus são um povo inferior, dominam os bancos, a mídia, são donos das empresas. Todas essas narrativas e teorias de conspiração dos protocolos do Sábio de Sion, que foram implementados também, e isso acaba gerando muito ódio, é muito difícil combater isso. Não tinha mídias sociais, não tinha internet, né? Então é muito difícil combater essas ondas de informações falsas que são espalhadas. Os ingleses acabam combatendo essa revolta árabe, tentam fazer aí um acordo entre os dois, fazem uma comissão, chama Comissão Peel, tentam dividir a região em 2 estados, um pequeno espaço para os judeus, um maior espaço para os árabes rejeitam, continua a revolta, e aí os ingleses realmente acabam matando os líderes árabes, ou expulsando, ou prendendo. Parte desses líderes árabes vão até a Europa, se reúnem com o Mufti de Jerusalém, né, o grande Mufti de Jerusalém, o Jamil al-Husseini, acaba se encontrando com Hitler em 41, pede a Hitler que, se ganha a guerra, vá com seu exército para o Levante, conquiste a região e resolva o problema judaico, né, também na região. Significa também levar câmaras de gás para a região de Israel e Palestina na época. Todos nós sabemos a história. Hitler perde a guerra, o mundo se comove com os horrores do Holocausto, a ONU é criada, é feita aí uma segunda proposta aí de divisão, mais ou menos igualitária, aí 55% para os judeus, 45% para os árabes. Já tinha sido criado um Estado árabe na Palestina, que é a Jordânia, e mesmo assim os árabes não aceitam. Aí a gente está falando da Liga Árabe, dos países árabes que já existiam na época, o Líbano, a Síria, a Transjordânia, o Egito, a Arábia Saudita, todos rejeitam a ideia de divisão, e isso foi em novembro de 47. Os ingleses decidem ir embora em 48, em 6 meses depois dessa votação na ONU, em maio de 48, e Israel, um dia antes, né, dos ingleses irem embora, declara independência, e começa a guerra que os Estados Árabes declaram contra Israel para tentar evitar essa independência de acontecer. Eles perdem essa guerra demora 1 ano para acabar, e as fronteiras de 49, né, 1 ano depois, são fronteiras que nós conhecemos como fronteiras de 67, que é Gaza sendo dominado pelo Egito, a Cisjordânia sendo dominado pela Jordânia, e Israel no meio. Essa guerra gerou aí uma
dois grupos de refugiados, judeus dos países árabes, em torno de 1 milhão de judeus expulsos de vários países, do Iêmen ao Irã, ao Iraque, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, Líbano, Síria e Egito, e palestinos, árabes que moravam na Palestina e que são expulsos ou fogem durante a guerra e que se refugiam em diversos locais do Oriente Médio, inclusive dentro de Gaza e da Cisjordânia, onde já havia uma população árabe vivendo. E Israel começa a sua existência a partir daí. O problema dos refugiados palestinos não é resolvido, ao contrário, ele é perpetuado, pois os status dos filhos, netos, bisnetos dessas pessoas continuam sendo de refugiados, mesmo eles tendo nascido em outros lugares, mesmo eles não tendo vida de refugiados. Então, estou falando de gente que foi para o Canadá ou para o Brasil na década de 50, já casou aqui, filhos, netos, bisnetos aqui, brasileiros, com passaporte brasileiro, mesmo assim são incluídos nessa lista de refugiados. Então, o número de refugiados de 700 mil foi para 5,5 milhões, e uma das exigências palestinas para um acordo é a volta desses 5 milhões para dentro de Israel, não para um novo Estado palestino que seria criado na Cisjordânia e Gaza. Acho que o resumo da história, Aline, existe aqui uma rejeição muito grande à existência de Israel como lar nacional do povo judeu e sendo também, na mesma medida, um país democrático. E é possível fazer isso. Israel tem demonstrado, Israel não é perfeito, assim como nenhum país é perfeito, nem a Noruega é perfeito, a Suécia, que são os países que são os números uns, né, de desenvolvimento em relação à instituição, democracia e tudo mais. Mas, assim, Israel tem procurado ser sempre melhor do que antes. E eu acho que o que nós vemos nos últimos conflitos é uma tentativa de grupos radicais de tentar atingir civis israelenses sem um claro objetivo. Porque o Hamas não vai conquistar Israel, o Hamas não vai destruir Israel, e os árabes israelenses que estão aí atrás de judeus em Lod ou em outras cidades israelenses, eles não estão tentando protestar contra o governo que está atacando o Hamas em Gaza, ou atacar a polícia, que está, eventualmente, talvez, usando força que eles discordem dela. Eles estão atacando civis israelenses, porque eles são judeus. E isso gera toda a confusão, ao contrário de judeus radicais atacando árabes israelenses. Então, acho que o resumo da história existe uma narrativa ainda antiga, porém diminuindo cada vez mais. Israel não tem o direito de existir como lar nacional do povo judeu, e tudo que for feito para tentar deslegitimar Israel, tanto militarmente como socialmente, politicamente, e nos corações e mentes das pessoas, deve ser feito. E isso a gente tem visto nas mídias sociais, na mídia, na academia, e o que está acontecendo agora. Grupos terroristas de Gaza atacando Israel, né, os grupos que hoje em dia, desde 2005, dominam a faixa de Gaza, uma autoridade palestina que foi criada como governo autônomo palestino para poder fazer com que exista um acordo de paz com Israel, que domina as regiões onde há população palestina na Cisjordânia, inapta de fazer um acordo de paz com Israel, porque ela não tem coragem de falar para a sua própria população: é chegada a hora de fazer concessões com Israel. E é por isso que não há acordo até hoje. Então, deixa eu explicar para o pessoal algumas coisas, então. Primeiro, então, a gente vê, pelo que tu bem falou, o conflito, na realidade, ele começa com a não aceitação dos governos árabes, de algumas populações árabes, pelo fato de os judeus terem direito a um Estado. Então, no momento, tu começou a falar em 1800, já quando os judeus começam a falar da criação de um futuro Estado de Israel, um Estado que desde o início se falou que ele vai ser um Estado democrático, que vai ser um Estado para todos, vai ser um Estado judaico, mas que todas as populações vão poder morar aqui e vão ter direitos. Mas já naquele momento, as populações árabes, algumas populações árabes e a maior parte dos governos árabes, eles dizem não. E aí começa essa narrativa de tentar destruir o Estado de Israel. Bom, passado Guerra de Independência, pessoal, passado Guerra dos 6 Dias, qual é a realidade hoje em dia? Hoje em dia, na realidade, quando a gente fala do território palestino, a gente está falando, na realidade, não de um território, e sim de 2. Existe a Cisjordânia. Quem acompanha aqui os vídeos do canal viu indo nas últimas semanas para Jericó, para Belém. Eu vou para Betânia também nas próximas semanas. Quer dizer, tem várias cidades da Autoridade Palestina. E a Autoridade Palestina, quem governa é a Autoridade Palestina. Quem está no poder hoje em dia se chama Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen. E eles foram eleitos para serem o governo.
de toda a autoridade palestina, de todo o território palestino, o que inclui a segunda parte, que é um trechinho pequeno de terra que fica entre Israel, o Mar Mediterrâneo e o Egito. Depois procure no mapa, pessoal, quem não conhece onde fica, procurem faixa de Gaza. E essa faixa de Gaza é onde as últimas 48 horas estão focadas, ou os últimos anos, na realidade, se pode dizer, estão focados. Por quê? Porque em Gaza foi dado um golpe e quem conquistou e quem governa hoje em dia de uma maneira ilegítima é o Hamas, que é um grupo terrorista. E aqui, André, uma pergunta. Tu pode contar um pouco de como foi que o Hamas conquistou Gaza? Como pode ser que tenha um governo que seja, na realidade, um grupo terrorista? Eu vou, para dar o contexto do Hamas, eu preciso voltar um pouco na história. Eu acho que a primeira coisa que acho que as pessoas precisam entender é que durante a Idade Média, o Islã dominou o mundo e floresceu. Não dominou o mundo, mas dominou parte do mundo. E durante essa mesma época, a Europa vivia em guerras, até 1500, mais ou menos. Depois da Revolução da Prensa e depois do Iluminismo, ou seja, de toda a parte da Renascença e que o mundo passa da Idade Média para a Idade Moderna, a Europa passa a se desenvolver e florescer. Ela passa também a conquistar outras regiões, inclusive o próprio Oriente Médio. E essa perda desse domínio humilha, de uma certa forma, o Islã. Então, com a chegada de ingleses e franceses, principalmente no Oriente Médio, no começo do século XX, no Egito, grupos islâmicos mais religiosos, conservadores, vendo modernidades que eles não concordavam, em vestimentas, em música, em sociedade, eles fundam grupos que são grupos religiosos que têm ambições políticas. Um deles é a Irmandade Muçulmana, que é fundado lá pela década de 20 no Egito. Essa ideologia é uma ideologia que diz, basicamente, voltemos ao século VIII, que é quando é o que eles chamam de Idade Pura, né, pós a morte do profeta Maomé, onde não há esse tipo de influência externa, e vamos espalhar essa ideologia para que o mundo islâmico não seja conquistado, tanto fisicamente como ideologicamente, pelo Ocidente moderno e não religioso, na cabeça deles. Então, eles viam, obviamente, que a Europa queria converter todo mundo para o cristianismo, chamavam esses europeus de cruzados, etc. e tal. Essa ideologia se espalha pelo Oriente Médio. No começo da década de 40 e 50, até o final da década de 70, a ideologia predominante era pan-arabismo, nacionalismos árabes e laicismo, ou seja, os países eram laicos. Os líderes árabes, a família Saad na Síria, Abdel Nasser no Egito, eram pessoas não religiosas, porém eram pessoas extremamente nacionalistas. Isso tinha a ajuda da União Soviética. Com a decadência da União Soviética, começa a surgir grupos mais islâmicos que são contra esses nacionalismos árabes, mas não são simpáticos ao Ocidente necessariamente. Então Israel via com bons olhos, na década de 70, que grupos islâmicos, que não eram necessariamente agressivos nesse primeiro momento a Israel, mas eram contra os nacionalistas árabes, como a OLP e outros grupos, então eles se estabeleceram em Gaza e na Cisjordânia, criando mesquitas, ajudando as pessoas a sair das ruas e estudar o Islã. E não todos eram radicais, claro. E aí o Hamas surge em 88. O Hamas é fundado como um braço da Irmandade Muçulmana. Hamas Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya, é uma sigla em árabe que significa Movimento de Resistência Islâmica. E eles têm eles se colocam contra a OLP na época, a Organização para a Libertação da Palestina, que era extremamente corrupta e não religiosa, e eles se colocam contra Israel. E o Hamas vai ganhar espaço ao longo dos 20 e poucos anos que seguem, lutando tanto contra um processo de paz entre palestinos e israelenses na década de 90, fazendo atentados suicidas e acabando dando gasolina para radicais israelenses não concordarem também com o acordo, porque são radicais se retroalimentando, e não há comparativo. Os radicais israelenses são 0,5% da população de Israel, o Hamas representa mais do que 0,5% da população palestina, tanto que eles ganharam as eleições em 2006, parlamentares, né?
e eles vão ganhando cada vez mais terreno. Uma vez que Israel, em 2005, decide unilateralmente se retirar da faixa de Gaza, eles retiram o exército, e a faixa de Gaza passa a ser controle total da autoridade palestina. Um ano depois tem eleições, o Hamas ganha boa parte do parlamento palestino, e eles têm que fazer um governo de coalizão para poder governar com o Fatah, o partido de Yasser Arafat, o partido da autoridade palestina, o principal partido da autoridade palestina. E o Hamas não é parte da OLP, ele participa das eleições, e eles não querem que o Fatah compartilhe com eles o governo, e eles acabam dando um golpe em janeiro de 2007. Eles tiram os oficiais do Fatah do poder dos escritórios físicos da autoridade palestina da faixa de Gaza, matam em torno de 130 e expulsam o resto. E eles passam a dominar de facto esses escritórios da autoridade palestina. Então existe a autoridade palestina em Gaza, mas são controlados os escritórios físicos por membros do Hamas. E desde 2007 que o Hamas domina de facto a faixa de Gaza. Em relação a tudo, trânsito, escolas, saneamento básico, polícia nas ruas, qualquer coisa que tenha a ver com governo, com a parte oficial, o poder soberano, é o Hamas que dita as regras na faixa de Gaza. E além do Hamas, tem outros grupos terroristas menores na faixa de Gaza, como a Jihad Islâmica, que estamos vendo aí, estando lado a lado ao Hamas para jogar foguetes em Israel. Então, o Hamas é um grupo islâmico com ideologia da Irmandade Muçulmana, que é sustentado parcialmente pelo Irã e parcialmente por doações que eles arrecadam ao redor do mundo, e dinheiro da própria autoridade palestina, que acaba indo para Gaza para pagar salários desses oficiais palestinos, que deveriam ser oficiais da autoridade palestina, mas são oficiais do Hamas, e eles utilizam parte desse dinheiro para construir esse arsenal que eles estão utilizando já há 15 anos para atirar contra Israel. Não, justamente, a gente vê aqui a problemática de ter quem governa Gaza ser um grupo que busca a destruição do Estado de Israel. A gente vê que o objetivo deles não é a criação de um Estado palestino, porque se fosse, eles estariam apoiando as negociações de paz entre Israel e a autoridade palestina, que justamente eram negociações que visavam a criação de um Estado palestino. Então, não é o objetivo deles é destruir o Estado de Israel, e infelizmente o que eles fazem é pegar as verbas que chegam muitas vezes de uma maneira inocente. Muitas vezes as pessoas mandam dinheiro para a causa palestina porque vêm as crianças sem escola, porque a escola foi destruída, eles mandam dinheiro, e o dinheiro, em vez de chegar para a escola, ele é pego e é desviado para terrorismo. No final das contas, pessoal, isso custa dinheiro. A gente viu que agora, nas últimas 48 horas, foram lançados mais de 1.200 mísseis contra Israel. A gente vai chegar também nessa parte, pessoal, mas pensem quanto custa 1.200 mísseis. Obviamente, toda a infraestrutura deles, dos túneis a Israel, quer dizer, é um dinheiro, pessoal, que poderia ter sido investido para melhorar a qualidade da vida do pessoal que mora em Gaza, porque a maior parte do pessoal de Gaza, sim, quer viver uma maneira digna. Boa parte da população de Gaza não apoia, pelo menos oficialmente, o Hamas, e a gente vê que essa população sofre desnecessariamente por causa do Hamas. E a gente fala todo o tempo da destruição do Hamas, ou pelo menos o que o Hamas quer, que não vai conseguir, mas que quer destruir o Estado de Israel. Eu queria te perguntar a posição do Hamas em relação aos cristãos e outros povos e outras religiões, já que boa parte do pessoal que está nos assistindo aqui são cristãos, são de outras religiões. Então, qual a posição deles? O que eles fizeram com os cristãos que moravam em Gaza, por exemplo? Eles perseguem os cristãos em Gaza, ou até mesmo muçulmanos convertidos ao cristianismo, que existem também, são pessoas perseguidas. Existem igrejas em Gaza, mas existe até missões religiosas de cristãos em Gaza, mas existe uma perseguição. E tem vários que se refugiaram em Israel por causa dessas perseguições de grupos religiosos dentro de Gaza, que ou são do Hamas ou compactuam com a ideologia do Hamas. O Hamas acredita na mesma coisa que a Al-Qaeda acredita, que o Estado Islâmico acredita. Todo o território que um dia o Islã dominou é o Waqf, é sagrado, é dado para eles em nome de Deus até o dia da ressurreição, e deve ser então estabelecido um único califado aí, um único domínio islâmico, que a Sharia é a Constituição. O Hamas acredita nisso, a Jihad Islâmica acredita nisso, o Al-Qaeda de Bin Laden, em sua época, acredita nisso, o Estado Islâmico acredita nisso. O que muda é o modus operandi de como fazer isso acontecer.
O Hamas ele tem aí o que a gente chama de grupo terrorista híbrido, né? Ele tem o braço social, o braço político, o braço militar. Então, o Hamas acredita que toda a Palestina, todo Israel, toda a região precisa ser dominado por uma bandeira verde, uma bandeira que talvez tenha cunho nacional palestino, mas que a Sharia, que a lei islâmica, reine nesse lugar. Claro que dentro dessas regras, pela visão deles, não pela visão de outros muçulmanos em outros lugares do mundo, mas pela visão deles, os não muçulmanos são considerados povos protegidos. O que chama-se povos protegidos é o que tem que pagar um imposto especial para serem protegidos. Eles têm direito de viver e existir sem direitos políticos, mas com direitos a viver dentro desse guarda-chuva islâmico que eles gostariam de implementar no Oriente Médio. Então, os cristãos são perseguidos no Oriente Médio, são perseguidos por outros grupos terroristas no Iraque, na Síria, em outros locais. Em Gaza não é diferente. Não, é importante a gente falar disso para entender que o Hamas não é um problema do povo judeu e dos israelenses somente, mas, na realidade, toda essa ideologia é uma ameaça a quem não tem uma ideologia como o Hamas também. Por exemplo, um muçulmano, como tu comentou, que se converta ao cristianismo, ele vai ser perseguido. Uma pessoa que nasceu cristã. Pessoas também muçulmanas que não seguem a lei da Sharia, a lei muçulmana ao pé da letra. Então, o Hamas, na realidade, não é uma coisa específica nossa, a gente tem que entender que ele é um problema, uma ameaça para a humanidade também. Se eles estão ameaçando Israel, eles também estão ameaçando os lugares cristãos, que a gente tanto fala aqui no canal. Um exemplo é que a gente vai entrar daqui um segundinho, pessoal, na questão das últimas 48 horas. Eu acho que já vou entrar agora. O que acontece é que o Hamas busca a destruição do Estado de Israel, busca atacar Israel e deslegitimizar Israel também. Muito do ataque que eles fazem a Israel não é de mísseis, e sim é um ataque midiático, quer dizer, é toda essa campanha que, infelizmente, a gente vê em tantos meios de comunicação do Brasil, que eles, às vezes, distorcem a verdade, mostram a verdade parcial, quer dizer, eles esquecem de falar que 1.000 mísseis foram lançados contra Israel, e aí eles falam de Israel retaliando o Hamas. E aí parece que Israel está atacando o Hamas e não que é uma defesa da população. Então, quando eles lançam esses mísseis que eles lançaram agora, eles estão lançando o pessoal há anos. O André pode explicar um pouco melhor desde quando e como, mas eles lançam há anos mísseis. Pessoal, os mísseis deles não têm mira. A maior parte deles são mísseis simples, entre aspas, obviamente, com poder destrutivo, mas eles não têm uma mira exata. Eles simplesmente dizem, olha, Israel está nessa direção e eles lançam. Por exemplo, dos mais de 1.000 mísseis lançados agora nas últimas 48 horas, 200 mísseis caíram dentro do próprio território de Gaza, porque basta um vento empurrar, basta a mira não estar correta, eles caem dentro do próprio território de Gaza. Imaginem a falta de humanidade deles com a própria população. Entendo o ódio, não justificam, mas eu entendo, eles têm ódio a Israel. Mas pensem em alguém lançar um míssil sabendo que tem uma chance de cair e matar a sua própria população. E é isso que eles estão fazendo, eles estão lançando mísseis contra Israel sem mira nenhuma, parte caem em Gaza, a maioria, obviamente, caem dentro de Israel, mas também eles não sabem onde vai cair. Por exemplo, eles lançaram mísseis e mataram árabes israelenses, quer dizer, muçulmanos que têm cidadania israelense. Das 5 vítimas que faleceram, infelizmente a gente teve 5 vítimas agora nas últimas 48 horas, 2 eram árabes israelenses, porque eles simplesmente jogam contra a população civil, e também quer dizer que eles jogam e eles não sabem se vai cair na Igreja da Natividade em Belém, se vai cair numa sinagoga, na casa de uma família ou na própria mesquita de El-Aqsa. Eles, entre aspas, não se importam. Mas, olha, a gente está atacando Israel, independente do que está do outro lado, e isso também ameaça locais santos. Eles lançaram 7 mísseis na direção de Israel e ninguém sabe onde eles vão cair, se vai ser na Via Dolorosa, no Santo Sepulcro, se vai cair no Monte do Templo. E isso é importante a gente entender a falta de valor humano que eles dão. Então, se tu quiser agora, André, um pouco explicar o que está acontecendo nessas últimas 48 horas. O fenômeno dos mísseis ou foguetes, tem gente que fala foguetes porque o foguete não é guiado, o míssil é guiado, mas enfim, a história dos mísseis dos grupos terroristas vem do Líbano da década de 80, de 70. Eles jogavam morteiros em Israel. O fenômeno era um fenômeno, na época em Israel, o fenômeno desses morteiros caindo
Era um fenômeno do norte de Israel e não do sul de Israel, no começo. Depois, a partir de 2001, 2002, se viu primeiros morteiros sendo lançados de Gaza para Israel. Em 2005, como eu falei, o Israel se retira de Gaza. Em 2007, o Hamas passa a dominar a região. Então, eles começam a fabricar e tentar comprar do Irã foguetes e mísseis que são atirados contra Israel. Então, é um sistema, é o que a gente chama de balística, né? O míssil sai de um lugar, eles botam o míssil num determinado ângulo, numa determinada região, e eles sabem mais ou menos aonde esse míssil vai cair. Eles atiram nas cidades israelenses. Eles não têm como mirar num alvo específico. Eles atiram nas cidades israelenses. Então, eles sabem que esse míssil nesse local vai atingir mais ou menos Tel Aviv ou os arredores. Esse míssil aqui vai atingir Sderot, esse míssil vai atingir Jerusalém. Eles sabem mais ou menos pelo ângulo aonde colocar os foguetes. E acreditem ou não, eles sabem aonde colocar os mísseis, porque eles ficaram atirando tantas vezes no passado, né, desde 2001, que jogam foguetes em Israel, que quando cai um foguete, a mídia israelense, como qualquer país democrático, a mídia independente, a mídia divulga. Quando a mídia divulga aonde caiu, eles sabem mais ou menos que eles lançaram aonde caiu, então eles ficam corrigindo o tempo todo isso, e eles têm um mapa da onde, de 19 a 20 anos de experiência, quais mísseis jogar e qual é o ângulo e qual a posição eles precisam colocar o míssil para atingir determinada região. Então, eles utilizam até do sistema de televisão de Israel para saber mais ou menos aonde jogar os foguetes. E o que está acontecendo agora é o Hamas se aproveitou de distúrbios civis que estavam acontecendo em Jerusalém por uma série de motivos, né? Árabes esbofetearam judeus há um mês atrás e publicaram no TikTok. Isso viralizou, foi para a mídia de Israel. Aí, grupos mais radicais israelenses, como eu falei, 0,5% da população de Israel. Esse grupo chamado Leavá, que é um grupo que tem 10 mil membros, num país de 9 milhões, que foi algumas centenas de pessoas desse grupo foram protestar em Jerusalém. Começaram a gritar morte aos árabes, o que está errado também. E provocando árabes. Os árabes foram protestar contra eles, a polícia no meio, a polícia repreendeu, bombas de gás lacrimogêneo, bombas de borracha, prenderam-se pessoas. Aí os árabes ficam nervosos que a polícia de Israel está prendendo árabes também, mas eles estão prendendo todo mundo, judeus e árabes. Aí começam a protestar em outros locais também. Aí, ao mesmo tempo, em paralelo, tinha um problema no bairro de Sheikh Jarrah, que é um bairro árabe em Jerusalém Oriental, onde há uma propriedade, um terreno que a propriedade era de uma organização judaica que foi vendida, antes de 48, antes da fundação de Israel, que foi vendida para uma organização mais ideológica de querer levar judeus a morar em Jerusalém Oriental, e eles estão tentando, na justiça, reaver a posse dessa região e de 2 casas. Eles já conseguiram outras casas, agora eles estão querendo 2 casas específicas, a população palestina que mora lá não quer sair de lá, eles pagam um aluguel aí simbólico, e eles não são donos do terreno, eles moram há 70 anos lá. E é uma região extremamente simbólica, existe toda uma narrativa por trás, são refugiados de 48, então isso acaba atiçando os lados. E quando atiça os lados, começa protestos no bairro também. E é super ideológico. O nome da rua principal é Salah ad-Din, é o nome do conquistador árabe, né, que conquistou a região, o nome do bairro é o nome do médico de Salah ad-Din, então tem todo um contexto histórico árabe por trás disso. E judeus indo morar lá, os árabes que moram lá veem isso como uma afronta, veem isso como uma tentativa de judaizar Jerusalém, pelo menos esse bairro, e isso saiu do controle, teve protestos na mesquita de Al-Aqsa, aí deputados radicais israelenses, 2 deputados da extrema-direita de Israel, protestam no bairro, provocam árabes também. A polícia de Israel, obviamente, não tem como tirar o deputado dali, porque é direito dele de estar em qualquer lugar que Israel é soberano para protestar, mas a presença dele, a imagem dele é ruim, e isso acaba atiçando mais ainda e acaba tendo protestos na esplanada das mesquitas, no Monte do Templo. E Israel acaba tendo que entrar no Monte do Templo, tentar prender pessoas, e aí são pedras que são jogadas da esplanada para o Muro das Lamentações, né, que é um muro só que divide. E isso acaba, obviamente, sendo usado pelo Hamas para tentar ser protagonista de um pseudo-protetor dos interesses palestinos. Então, eles vão jogar foguetes dizendo: nós estamos com vocês
árabes de Jerusalém, nós estamos com vocês, fiéis que estavam rezando em Al-Aqsa, contra uma suposta agressão de Israel ao local sagrado palestino ou árabe, e obviamente que Israel vai ter que responder a essas agressões do Hamas. Então Israel responde, eles respondem, e aí vira uma espiral que ninguém sabe muito bem, se você não realmente acompanha dia a dia, como começou, e as notícias que vão chegar normalmente depois que Israel começa o seu contra-ataque contra alvos do Hamas e da Jihad Islâmica na faixa de Gaza. É aí que nós estamos hoje. Protestos em cidades árabes, que isso sim é interessante, é sem precedentes, e, mais uma vez, pela quarta vez, uma operação, né, de Israel na faixa de Gaza, para combater grupos extremistas que ficam jogando foguetes indiscriminadamente contra civis israelenses. Sim, eu acho que justamente um ponto importante de a gente falar, que é a grande diferença... Não dá para comparar Israel com Hamas, pessoal, um país democrático contra um grupo terrorista, dois mundos diferentes, mas uma grande diferença que a gente vê é quando o Hamas lança os mísseis, eles lançam os mísseis propositalmente contra populações civis, como a gente falou, eles não têm uma mira exata, mas como o André falou, olha, vamos jogar contra Tel Aviv, vamos jogar contra Jerusalém, quer dizer, eles propositalmente tentam lançar contra alvos civis e não contra alvos militares, quer dizer, eles querem assustar, aterrorizar, justamente a palavra terror, aterrorizar. Pessoal, eu tenho uma amiga que deu luz há pouco tempo com um bebê recém-nascido em casa. Pensem o trauma para ela, quer dizer, a gente fala muitas vezes da guerra como uma coisa física, mas na realidade a gente está vendo o grupo terrorista está tentando aterrorizar a população israelense. Infelizmente, sim, em parte, eles acabam causando trauma na população, mas enquanto isso, quando Israel vai retaliar em Gaza, Israel vai o máximo cirurgicamente possível, quer dizer, ok, onde tem armas, onde tem a liderança militar do Hamas, onde está a ameaça a Israel, a gente vai tentar cirurgicamente atacar. Um exemplo foi que tinha um edifício de 13 andares, que é um edifício sendo usado pelo Hamas, quer dizer, depósitos de armas, liderança militar, e junto moravam civis, porque essa é uma tática do Hamas. O Hamas coloca literalmente escudo humanos. Eles podem pegar um lança-mísseis e lançar de uma escola, e eles vão usar mesquitas, escolas, populações civis, porque Israel vai contra-atacar, Israel vai acabar atacando zonas civis. A questão é que Israel não quer causar vítimas civis, então, por exemplo, nesse edifício que saiu tanto na mídia, que Israel destruiu um edifício de 13 andares em Gaza, Israel foi e avisou todos os moradores do edifício que ia ser atacado, deu tempo da população a poder evacuar, e aí realmente se atacou o edifício. O objetivo é pegar a liderança do Hamas e a infraestrutura do Hamas. Então, por exemplo, esse é um exemplo que a gente vê a diferença entre atacar uma população civil e tentar lutar contra o Hamas, que está atacando Israel. Eu queria fazer um comentário sobre isso. Não existe nenhum país no mundo que engaja grupos terroristas, não são muitos, mas nem Estados Unidos, nem a França, nem a Inglaterra, nenhum país do mundo, na história da guerra, que avisa do jeito que Israel avisa a população, mesmo durante uma guerra, mesmo que eles vão perder o fator surpresa, porque as pessoas vão sair, vão retirar o que tem lá. Nenhum país faz isso. E a lei internacional obriga apenas, se você está sendo atacado por um país ou por um grupo, a lei internacional pede apenas que você avise um hospital 2 horas antes, se o hospital está sendo usado com objetivo militar. E vamos colocar dessa forma também. Alvos, qualquer localidade, qualquer coisa e qualquer pessoa que está sendo usado ou que está tomando parte no conflito armado, de alguma forma, é um alvo militar legítimo pela lei internacional. E não sou eu que estou falando, e nem Israel, é a Convenção de Genebra. Então, qualquer local, inclusive esse prédio, se ele tem um escritório do Hamas, ele é um objetivo militar legítimo. Sim, justamente tu citou o exemplo do Hamas. A gente sabe que o maior hospital de Gaza, ele é usado há anos como subsolo, ele é um QG do Hamas há anos. E Israel não atacou esse hospital justamente por... Pessoal, Israel sabe onde estão os alvos. Israel sabe muito bem pela inteligência onde estão as coisas, e aí também vai a decisão
de Israel, porque mesmo se tu conseguisse evacuar o hospital de Gaza, tu estaria destruindo um dos poucos hospitais que eles têm, pouco da infraestrutura, e pense a decisão do Estado de Israel saber que a liderança do Hamas está ali dentro, mas que é um hospital e que Israel não vai atacar. Então, também, Israel não vai sair destruindo qualquer coisa, Israel tenta fazer as coisas de uma maneira também para causar um mínimo de sofrimento para o povo palestino de Gaza, que sofre. Mas, outra vez, boa parte do sofrimento é causado pelo próprio Hamas. O Hamas usa eles como escudos humanos, muitas vezes contra a vontade deles. Eu acho que a maioria das mães do mundo não gostariam que a sua escola, a escola do seu filho, fosse usado como um terreno de lança-mísseis, porque Israel sabe de onde vêm os mísseis e poderia retaliar, e muitas vezes Israel deixa de retaliar por causa das crianças, por causa do hospital, por vários motivos, e é realmente difícil. Por isso, batalhar contra o terrorismo acaba sendo uma coisa muito difícil. Por isso, como tu falou, André, a gente está na 4ª operação, a gente teve 4 operações já em Gaza, 2010, 2012, 2014, a gente teve um pouco de trégua, e agora em 2021 a gente está voltando outra vez à mesma situação, por uma série de coisas, como tu falou, quer dizer, teve a questão de terras no bairro de Sheikh Jarrah, a gente acabou também no mês do Ramadã, que é um mês sempre um pouco mais tenso, acabou caindo também agora nessa semana o Dia de Jerusalém, que é justamente o dia que se comemora a reunificação da cidade, e a reunificação dentro do Estado de Israel, obviamente. Então, acabou que tantas coisas, e eu também acho que tem um pouco de influência, talvez, do Biden ser, hoje em dia, o presidente dos Estados Unidos. O Biden tem uma posição não tão forte com Israel como outros governos tinham, como normalmente os governos republicanos, e tudo isso acabou causando a situação que a gente está vendo. Mas, indiferente do Hamas, que investe o máximo possível em terrorismo, em atacar Israel, Israel investe o máximo possível na defesa da sua população. E por isso a gente acaba vendo que, por mais que foram lançados mais de 1.000 mísseis nas últimas 48 horas, a gente acaba vendo que os danos em Israel não é que são minórios, a gente vê na TV que sim está acontecendo, mas eu quero falar como alguém que mora aqui em Israel, quer dizer, Israel primeiro tem o Iron Dome, tem o Domo de Ferro, que é um sistema anti-mísseis. Se vocês têm interesse que a gente faça depois um vídeo só sobre isso, escrevam nos comentários e eu coloco. Mas Israel intercepta boa parte dos mísseis que são lançados a Israel, e também Israel investiu pesado nos últimos anos em abrigos antibombas. Então, em todos os edifícios de Israel tem abrigo antibombas. Nos apartamentos novos, que não é o caso do meu, mas nos apartamentos novos, cada apartamento tem um quarto, que é um quarto de bomba. Nos edifícios um pouquinho mais de idade, que nem o meu, tem um abrigo que é do edifício. E nos mais antigos, que é realmente da criação já há bastante tempo, tem bunkers públicos. Então, Israel investe. Então, aqui, quando tocam as sirenes, a gente sabe ir até os bunkers. Tu passou por isso quando tu morou aqui em Israel também? 3 vezes. Em 2009, na Primeira Guerra. Em 2012, eu estava no Exército. Então, passei já a experiência de ver de perto as operações. Em 2012, a guerra foi pelo ar, 10 dias, e quem faz a guerra por ar é a Força Aérea, e a inteligência da Força Aérea é quem faz os alvos. Então, eu passei em 2012, e em 2014, eu já estava no mestrado, e realmente, tanto na faculdade como em casa, só foram sirenes. Eu lembro que a primeira sirene, no primeiro dia da guerra, em 2014, eu estava voltando do Parque Arconne, correndo, eu tive que entrar num prédio qualquer lá do lado, porque tocou a sirene comigo voltando. Eu queria só colocar um detalhe sobre o hospital de Gaza. Eu acho que é o Hospital Shufa, se não me engano. Metade do hospital foi construído por Israel quando Israel dominava Gaza até entregar as chaves para a autoridade palestina em 95. Então, metade do hospital que o Hamas usa como central de comunicação embaixo do hospital, como você bem falou, foi construído por Israel para os palestinos até a criação da Autoridade Nacional Palestina. Sim, o que acontece, pessoal, a população de Israel, ela é, entre aspas, treinada, quer dizer, a população aqui é instruída o que fazer em casos de sirene, porque o governo quer o mínimo de vítimas possíveis, independente se a população é judia, muçulmana, cristã, todo mundo tem as mesmas regras, todo mundo tem a mesma instrução. Então, se toca uma sirene, tu tem que ir para o local mais protegido, mais próximo de ti. Se tu tem um quarto bunker em casa,
se vocês quiserem eu mostro para vocês um dia, aqui em casa não tenho, mas outro dia eu posso mostrar, um quarto bunker em casa, se não, tu pode ir para as escadarias, tu pode ir para o bunker, tem uma série de coisas que a população sabe fazer. Então, por exemplo, teve um míssil que caiu direto num ônibus, é uma cena que apareceu nos noticiários do mundo, um ônibus pegando fogo, se eu não me engano, foi em Rishon LeZion, Holon, tá certo? Holon, que é perto de Tel Aviv, e o que acontece é que quando a sirene começou a tocar, todo mundo abriram as portas, pararam o ônibus, abriram as portas, todo mundo saiu, se afastou do ônibus, e todo mundo deitou no chão, fez como o governo de Israel instruiu, e por isso, graças a Deus, um ônibus cheio de pessoas, o ônibus acabou queimando e sendo destruído, mas não teve nenhuma vítima desse incidente específico. Então, realmente, a gente vê a preocupação do governo de Israel, e cada vez que tu vê agora o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro no momento, eu digo no momento porque a situação política de Israel é interessante por si só, mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no momento, o chefe do exército, todo mundo da liderança de Israel, quando vai falar na TV e vai falar sempre, eles falam, no final eles pedem para a população realmente seguir as instruções do governo. O que eu acho que o mais importante disso, de que a gente fala sempre de neutralidade, eu acho que não há comparativo aqui. Uma coisa é uma pessoa se colocar solidária, eu acho que é aí que está ser isento e neutro. Assim, tem violência do lado israelense, no sentido de população israelense tentando tomar as leis com as próprias mãos, atacando civis israelenses árabes, em resposta ou não, ou em revide ou não a ataques de árabes israelenses contra judeus israelenses. Tem que ser neutro, tem que pontuar os dois lados. Tem que pontuar também que existe aqui legítimas aspirações nacionais de ambos os povos. Então, a gente pode falar que se os palestinos também têm direito ao seu lar nacional, e aí tentar encontrar alguma forma, algum mecanismo disso se transformar em realidade. Agora, na parte tática, na parte técnica, na hora que a gente está falando de foguetes vindo de Gaza, que são disparados de zonas de civis por um grupo terrorista que não respeita nada dos direitos humanos e nem das leis internacionais, contra civis israelenses, e Israel tendo a obrigação, não só o dever, como a obrigação de revidar e de defender a população israelense, tanto no fronte, com os mísseis, com a baterias antimísseis, os bunkers e as sirenes, mas também atacar esses pontos de lançamentos e aqueles que estão jogando esses foguetes. Isso não é comparativo em nenhum lugar. Então, a tentativa de ser neutro com esse assunto só ajuda os grupos terroristas, porque não há neutralidade. As pessoas que morrem em Gaza, as roupas deles são tiradas, levadas aos hospitais, e o Hamas obriga o hospital a declarar que é um civil que morreu. Então, o número de civis não é o que eles divulgam, pelo menos não na última guerra. Agora, Israel sempre está evoluindo com tecnologias para que realmente menos pessoas morram. Vocês verem que 500 ou 700 alvos em Gaza já foram atingidos. Quantas pessoas morreram em Gaza? 30. Se Israel não tivesse a sirene, não tivesse o bunker, não tivesse a bateria antimíssil, quantas pessoas teriam morrido em Israel com os 1.300 foguetes que já foram lançados? Centenas. Então, a desproporção de mortes não é porque Israel está usando desproporção de força, mas que Israel tem uma desproporção na proteção dessa população, coisa que o Hamas não só não tem, como faz o contrário, e coloca civis em lugares que possam ser atingidos para aumentar o número das pessoas que morram e eles possam usar a opinião pública contra Israel. Exatamente, porque falar morreram X pessoas, morreram X crianças, traz muita comoção. Obviamente, cada vida perdida é uma tragédia, mas a gente tem que lembrar que, às vezes, mesmo quando a mídia palestina fala crianças faleceram, às vezes são jovens de 17 anos que são terroristas do Hamas, e na mídia eles saem como crianças, por estarem abaixo de 18 anos, eles não se importam se eles eram do Hamas ou não, eles tentam esconder as mortes do Hamas e transformar isso em mortes civis. E como tu falou, justamente, Israel tenta proteger ao máximo a sua população, e Israel também evita ferir população civil em Gaza. Então, Israel tem, na realidade, de fazer, às vezes, os dois lados. Apoiar o Hamas, pessoal, não é apoiar a causa palestina. Apoiar o Hamas é lutar contra Israel, é antissemitismo disfarçado de antisionismo. Se querem apoiar a causa palestina, se pode apoiar. Quer dizer, os palestinos também têm os seus direitos, os palestinos também têm a autoridade palestina.
mas o Hamas não é a autoridade palestina legítima, o Hamas não quer a independência do Estado palestino, como a gente falou, eles querem a destruição do Estado de Israel. Infelizmente, essa é a realidade, infelizmente isso não é falado suficientemente na mídia. Uma mensagem que eu quero deixar, pessoal, em geral, quando se fala em relação à mídia, tudo que vocês assistem, parem e pensem 2 vezes, confiram uma segunda fonte, tentem ver se Israel está atacando ou se Israel está retaliando, por que está tendo agora, por que estão atirando pedras em algum ponto em Jerusalém, o que está acontecendo, por que queimaram agora um restaurante na cidade de Acre. Tem muita coisa acontecendo, e o principal, o conflito árabe-israelense, pessoal, é extremamente complicado de se entender. O André está estudando toda a vida adulta dele, esse conflito, ele segue estudando, como vocês viram, ele segue fazendo agora estudos. Eu, como israelense também, a gente está aqui ligado nas notícias e vendo todo o tempo, então, às vezes é um pouco inocente ou mal intencionado, ou os dois, da mídia tentar resumir o conflito árabe-israelense em uma matéria de 2 minutos na TV. É impossível resumir isso. Os dois lados têm seus métodos, os dois lados também podem ser criticados, como o André falou desde o início, Israel pode ser criticado, Israel não é um Estado perfeito, Israel tenta fazer o melhor possível, e críticas construtivas são bem-vindas no caso de poder, sim, se ajudar para questões futuras, mas o ataque indiscriminado a Israel e o apoio a um grupo terrorista que busca a destruição do Estado de Israel, na realidade, não ajuda ninguém e simplesmente só aumenta o sofrimento da própria população palestina de Gaza. O Hamas, especificamente, ele não é só antisionista, como ele é abertamente antissemita. Sua cartilha de fundação, ele não cita a guerra só contra Israel, ele cita a guerra contra os judeus. Ele faz interpretações extremamente equivocadas e extremistas dos versos do Alcorão em relação à guerra contra o povo judeu. Ele utiliza dos protocolos do Sábio de Sion, que foi aquele documento escrito na Rússia czarista, para usar os judeus como bode expiatório pela miséria e a pobreza que existia na Rússia no final do século XIX, começo do século XX. Isso é utilizado até hoje por diversos grupos radicais para justificar o seu antissemitismo e a sua briga contra o povo judeu, e o Hamas utiliza disso também para ensinar e para fazer lavagem cerebral de jovens palestinos, infelizmente, na faixa de Gaza, em escolas e outros locais. O buraco em relação à faixa de Gaza é muito embaixo, porque mesmo que a população palestina queira fazer um acordo de paz com Israel, na Cisjordânia, ou exista eventualmente um governo palestino que queira fazer um acordo com Israel, a faixa de Gaza é completamente dominada pelo Hamas já há 16 anos. Então, imaginem só o sistema educacional nas escolas de Gaza. Uma criança que tinha 10 anos em 2007, quando o Hamas domina o poder de fato, essa criança já tem 28 anos. Então, essa pessoa já está totalmente tomada por uma visão completamente deturpada, não só de Israel, como dos judeus. Então, é muito difícil de resolver, não só em 2 minutos de programa de televisão para poder explicar o que o conflito é, mas também para falar de paz e para falar de um acordo que for como se fosse fácil fazer um acordo no dia de amanhã, Israel pega, sai e entrega as chaves da Cisjordânia e pronto, eles têm um Estado. Não. E outra coisa, eles não acreditam muito em democracia. Mesmo que eles tenham sido eleitos, a última eleição palestina foi em 2006, e desde então não tem eleições. Até então, nem o presidente palestino da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, que a Aline citou, ele é presidente de um termo de 4 anos há 14 anos. Já tinha tido eleições palestinas desde 2011, estamos em 2021. Então, mesmo que ele queira assinar um acordo de paz, vamos supor que ele acorde amanhã com vontade de fazer um acordo de paz, ele já tem 86 anos, talvez ele queira deixar esse legado, eu não acredito, mas talvez ele queira. No dia de amanhã que ele morre, quem entra no poder no lugar dele pode virar para Israel e falar: olha, esse acordo aqui não vale nada, ele não está legítimo, ele não há eleições desde 2011. Então, e aí Israel vai estar em o que a gente chama de em arm's way, né, em inglês, que vai estar em perigo, porque se Israel assinar um acordo, significa que se retirou de território, significa que fez concessões, num acordo que está assinado num papel e que no dia de amanhã pode cair. Então, isso é um problema, é extremamente problemático. Sim, e também
Na prática, vamos dizer que o Mahmoud Abbas amanhã acorde, decida por algum motivo assinar um acordo de paz. Como ele vai assinar um acordo de paz se ele, na prática, não controla uma região inteira? Então, tu está assinando um acordo com alguém que não controla o território. Então, na realidade, é que nem eu comprar uma casa de ti, tu não é o dono da casa, na praia. Então, justamente, quer dizer, o Hamas, ele impede um acordo de paz futuro, porque até o Hamas não sair do governo em Gaza e o Fatah, que é quem ganhou as eleições, as últimas eleições que tiveram, justamente eles assumam. E também, uma das coisas, só para falar, pessoal, que estava gerando essa tensão no último mês, é que deveriam ter eleições na Autoridade Palestina. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ele viu que ele não tinha chance de ganhar as eleições, então ele buscou maneiras de dizer, olha, não vão acontecer eleições por causa de Israel, e cancelou as eleições, e assim que ele está fazendo. A gente está completando 1 hora de live, então Ali, a gente... Sim, eu queria, porque estão me ligando, a Record está ligando aqui, querendo fazer uma entrevista, a gente está... around the clock aqui, né? A gente tinha combinado 1 hora, deu 1 hora já, tá perfeito. Eu agradeço. Se tu quiser dar umas últimas palavras e se despedir. Peço a todos que sigam o conselho da Aline e realmente chequem as fontes, mesmo se as fontes forem de jornais de primeiro escalão no Brasil e no mundo, porque os jornais erram. New York Times erra, a BBC erra, a Folha de São Paulo erra, a UOL erra. Não de forma intencional sempre, às vezes porque realmente falta um pouco de acesso a informações diretas em hebraico que nós podemos trazer. Eu queria fazer uma propaganda pessoal, Aline, se você me permitir. A gente tem uma instituição, Stand With Us, a gente pode... Vocês estão convidados a seguir a página da Stand With Us em inglês, @StandWithUs Brasil, tá? Tem algumas páginas da Stand With Us, a Stand With Us Brasil, que está tudo em português. E a minha página, vocês estão vendo o meu nome aí, vocês podem seguir minha página, eu divulgo todos os dias análises a respeito de Israel, em épocas de paz, em épocas de guerra. A gente divulga bastante coisas do que está acontecendo em vídeos e análises para a gente poder ajudar a população brasileira a entender mais do conflito. E por que isso? Porque quanto mais você sabe de um assunto, menos radical você é sobre ele. Obrigado pelo convite, Aline. Obrigada, eu deixei no chat aqui também o Stand With Us escrito, para quem quiser. Tchau, André, eu vou seguir aqui com o pessoal mais uns minutinhos, mas a gente se vê na próxima. Muito obrigada. Estou à disposição. Se a guerra continuar mais tempo, a gente pode marcar uma mais para frente. Tá bom. Tchau, tchau. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da participação do André. Eu queria falar mais alguns pontinhos com vocês. Eu conheço o André faz anos de palestras que eu assisti dele, depois a gente se conheceu aqui nos anos que ele morava em Israel. Estou muito feliz que ele veio aqui participar com a gente, como vocês viram, a Record, todas as grandes mídias também chamam ele para falar, e eu fico feliz que ele possa falar um pouco e contar a realidade também de alguém que estudou o conflito a fundo e que também morou aqui em Israel, porque no final das contas, deixa eu botar aqui em cima para vocês, para assistir o chat de vocês também aqui de cima. Será que eu consigo? Aqui, ok, perfeito. Então, eu tô assistindo aqui o chat do lado. Antes ele estava embaixo, agora está do lado. O que acontece? As mídias, muitas vezes, quem escreve as próprias matérias não são pessoas que conhecem os assuntos a fundo, e é importante ter gente especialista para isso. Alguns pedidos que eu tenho para vocês. Primeiro, todas as perguntas que vocês tiverem, eu sei que em 1 hora e pouco de live que a gente vai fazer, não dá para falar tudo. Coloquem, não no chat, e sim no comentário, nos comentários lá embaixo, coloquem as perguntas. Se vocês querem que eu fale do Iron Dome, se vocês querem que eu fale como funcionam os bunkers na prática, se vocês têm perguntas, podem ir mandando. A gente... Não é o assunto do canal. Aqui no canal eu gosto de falar coisas positivas, eu gosto de falar coisas legais, mostrar os lugares históricos, tanto em Israel como na Autoridade Palestina, já que a Autoridade Palestina não é a Cisjordânia, no caso eu falo, não é controlada pelo Hamas, é um lugar seguro para se passear normalmente. Eu estou acostumada a levar grupos de Jericó, Belém, Betânia. Tem outras cidades também históricas, por exemplo, a Samaria, parte da Samaria fica também dentro da Autoridade Palestina, e eu estou acostumada a viajar por lá, boa parte da população lá
pelo menos os que eu conheço são gente boa, inclusive eu tive amigos palestinos que me escreveram agora nesses últimos dias, reclamando dessa situação, no sentido reclamando dos governos, reclamando o que está acontecendo e esperando que também a situação se acalme. No final das contas, a maior parte da população dos dois lados quer viver e quer viver em paz. Tem uma minoria de gente que sim tem ódio e que acaba criando tudo isso e que, infelizmente, são eles que têm a voz na mídia. A mídia vai falar, vão pegar o cara mais radical de todos e botar ele para falar, e não deveria ser assim, porque eles não nos representam, nem aqui em Israel e nem boa parte da população palestina, quer dizer, são populações que querem paz. Eu peço quem também puder deixar o like aqui no vídeo, isso ajuda depois o YouTube a entender que você sim tem interesse. A live aqui vai ficar salva para todo mundo que perguntou, eu vi aqui, olha, o pessoal perguntando, todas as lives aqui no YouTube sempre ficam salvas, então, para vocês poderem reassistir, recompartilharem depois. Eu acho que o assunto é importante, é pertinente. E com tudo isso dito, vida longa Israel, vi alguém comentando. Israel, pessoal, tá aqui para ficar. Israel não vai para lugar nenhum. Infelizmente, o Hamas segue com essa ideia louca de destruir o Estado de Israel. Talvez isso fosse uma ideia viável nos anos 40, nos anos 50. Hoje em dia, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento sabe que Israel está aqui para ficar. Isso não deslegitimiza a causa palestina e a causa palestina de sim querer uma independência e uma paz, mas sem destruir o Estado de Israel. Quer dizer, os dois estados podem viver lado a lado. E, se Deus quiser, a mídia mundial vai sim buscar ser um pouco mais neutra. Não acreditem em tudo que vocês veem na mídia. E eu vi agora umas bandeirinhas aqui do lado, isso me lembra, a gente vê tanta coisa negativa, mas vamos ver também o lado positivo, pessoal. No último ano, 4 países árabes fizeram acordos de paz com Israel, Emirados Árabes, Sudão, Bahrein e Marrocos. Quer dizer, Israel em 70 anos, um pouco mais de 70 anos, tinha acordo de paz com 2 países árabes, e em um ano a gente fez com mais 4. No total, 6 países árabes já reconhecem a existência do Estado de Israel, e eu acho que sim, essa é a tendência dos países sim aceitarem a existência do Estado de Israel, aceitarem que Israel está aqui para ficar, que judeu também é gente, que judeu também tem direito à sua terra, e que Israel vai ser um país democrático e vai seguir aqui no Oriente Médio. Eu agradeço a todo mundo que assistiu de todo o coração. Eu sei que esse é um assunto sensível, eu sei que tem muitas emoções acontecendo. Pela última vez, a gente agradece as orações de todos. Eu, meu marido e o Scott também, meu cachorro, a gente está bem. Meu pai também está aqui em casa agora. Ele também, ele vem me visitar em Israel. Uma hora dessas eu ponho ele também para aparecer. Mas a gente está todo mundo bem. Aqui a situação em Jerusalém, ela está bem mais calma. A situação realmente, ela está mais complicada, principalmente para o pessoal que mora na zona próxima de Gaza. Tem a região de Gaza, tem a fronteira e tem Israel. E a população judaica que mora do lado de Israel, mas próximo de Gaza, eles realmente estão sendo afetados. As crianças também, quer dizer, tu acordar às 3 da manhã, como aconteceu em Tel Aviv, com sirenes tocando e indo para o bunker, quer dizer, tem o bunker, mas tu tem que acordar às 3 da manhã, pegar as crianças e ter um tempo X. Cada um sabe, dependendo de onde mora no país, quanto tempo se tem para chegar no bunker. Aqui em Jerusalém, se eu não me engano, é 1,5 minutos. Para o pessoal que mora do lado da faixa de Gaza, são 15 segundos. Então, imagina pegar as crianças, sair correndo para o bunker e voltar durante a madrugada. Realmente é uma guerra psicológica, é triste. Graças a Deus, a situação está relativamente sob controle, já que Israel está fazendo o máximo para proteger a sua população, para não atacar a população de Gaza civil inocente. E eu acho que é isso. Os meus vídeos que estavam programados para os próximos dias, o vídeo de hoje, o vídeo do domingo, eu acho que eu vou adiar eles e ver exatamente. Comentem nos comentários o que vocês querem que eu comente, o que vocês querem que eu fale, e em base ao que vocês pedirem, eu vou me programar os próximos dias aqui no canal. E é isso. Realmente, muito obrigada a todos, de todo o coração, por ouvirem o nosso lado também, e não simplesmente só o que é falado, na mídia.
Então, é isso. Eu vou me despedir realmente. Calma, aqui. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo. Boa noite. Aqui em Israel já é 00:10 e a gente se vê na próxima.